Terça-feira, 9 de junho de 2020. Seja bem-vindo ao Inova 360 aqui na Record News. Essa semana, o assunto aqui do Inova é empreendedorismo de sobrevivência. Nós vamos mostrar para você aqui insights, ideias e oportunidades para que você possa se inspirar e conseguir obter renda, que é muito importante nesse tempo de pandemia aqui no Brasil. E o nosso convidado de hoje é a Carol Pfeiffer. Carol, seja bem-vinda aqui novamente ao programa. Você já é nossa sócia, está sempre aqui com a gente. O pessoal já está acostumado a ver os teus insights, as tuas dicas. E olha, a gente tem um assunto muito importante para a gente trazer para a galera agora, que é falar sobre sobrevivência quando o negócio é vida financeira. Seja bem-vinda, Carol. Eu que agradeço aqui, é sempre uma alegria estar junto com vocês. Sou super fã do seu trabalho, você sabe disso, e muito oportuno, né, o momento para que a gente possa falar disso, para que a gente passe por outras crises de uma forma bem mais amena do que a gente está passando dessa vez. Bem verdade isso. E agora, Carol, quando a gente fala de sobrevivência, a gente muitas vezes entende que aquela lá estão morrendo, já não tem mais caminho, já estou na UTI. Mas a gente não quer falar disso, né? A gente quer falar de como você sair dessa situação, como você encontrar um caminho para vencer aí a sua vida profissional e financeira. Muita gente precisa ter uma retomada agora, se reinventar. Conta pra gente aí quais os principais insights que você tem percebido que são importantes compartilhar nessa hora. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, claro, a gente está falando sobre sobrevivência porque é a prioridade agora. A gente passou por uma situação bem crítica, né, no nosso país, que foi essa pandemia, que não só no Brasil, mas no mundo todo, mas que no caso do brasileiro, infelizmente, ele não tinha uma reserva financeira e a gente não tem tantos benefícios aqui, tanta ajuda do governo para passar por essa situação. Então, é muito importante a gente falar sobre a parte financeira para o que é prioridade agora? Realmente sobreviver. O que eu faço para sair dessa situação? Essa é a primeira prioridade. Então, cortar nossos custos fixos, né? A gente sair limpando mesmo esse custo fixo e pensar como que eu posso ganhar mais dinheiro agora, em D0. O D0 é uma gíria de mercado, né? Hoje, no mesmo dia. Então, o que eu posso fazer para eu poder ter uma receita nova? Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Sou apaixonada por bolsa de valores, então eu estou nesse mercado há 15 anos e eu ia fazer faculdade de moda quando eu conheci a bolsa de valores. Então, já tive até a oportunidade de participar aqui, né, da gente fazer uma série aqui sobre a Atom, e foi muito bacana, porque a maioria das pessoas acha que bolsa não é para ele. Né? Ah, não é para mim, não é para mim, não é para mim. Eu também achava. Eu ia fazer moda, não tinha nada a ver com esse mercado. E por que eu me apaixonei por esse mercado? Porque é um mercado meritocrático. Quanto mais eu estudo, mais dinheiro eu posso ganhar. E não depende de chefe, de economia, de nada. Então, essa pandemia, ela nos ensinou muita coisa. Nós, primeiro, precisamos ter, sim, outros ganhos além do nosso trabalho. Bolsa é uma possibilidade. Então, de você fazer uma renda extra, por exemplo, operando junto com a gente, né, no nosso time, operando nosso dinheiro sem nenhum risco para você, e também de você fazer um investimento a longo prazo. Então, a hora de comprar ações é quando ela cai. Por exemplo, se no meio dessa crise você tivesse uma graninha guardada e tivesse comprado as ações, por exemplo, da Petrobras, que chegou a custar R$ 10,85 e que bateu 20 e poucos reais, ou seja, você teria feito uma bela rentabilidade com pouco dinheiro que você tivesse investido. E isso poderia salvar aquele seu aluguel que você precisa ou aquela situação que você precisa. Porque com essa distorção de preço, teve papel que subiu 100%, 200%. Então vamos lá, você colocou 1.000, virou 2.000, às vezes é o que você estava precisando para o teu aluguel. Então conhecer o mercado financeiro agora é uma sobrevivência, porque você vai aprender a lidar com dinheiro. Agora, Reginaldo, eu queria falar de um assunto bem importante. Aprender bolsa tem que estar na cabeça de todo mundo. Mas além de aprender bolsa, é aprender a viver online. Uma das coisas que eu Boa. aprendi, né, com exatamente isso, porque, por exemplo, no meu time mesmo, vou dar um exemplo aqui de empreendedorismo e de sobrevivência. Eu quero que o meu time prospere, eu quero que as pessoas que já estão junto comigo também ganhem mais dinheiro. Então, o que eu fiz, né? Eu comecei a ensinar elas também sobre marketing digital. Então, para você ter uma ideia, o cara que trabalha comigo no controle de risco, ele escreve muito bem. E daí ele começava a aprender sobre copywriting, porque o copywriting é o Legal. cara que escreve os textos, é o cara que faz os anúncios, os vídeos. Então, essa pessoa, imagina, eu preciso sempre contratar copy. Então, peraí, deixa eu dar a oportunidade dentro do meu time. E daí ele Muito bom. abraçou a oportunidade, está estudando isso. Então, além de ganhar como no controle de risco, ele também vai ganhar como copywriting. E assim vai. Então, eu acho que Muito assim, o momento. interessante.
Muito interessante. Perdão te cortar, mas Imagina. você levantou dois insights aí que eu não posso deixar passar batido de forma alguma, tá? O primeiro é, você falou assim, se o brasileiro soubesse mais como aplicar na bolsa, ele talvez teria até uma reserva financeira que poderia queimar agora, né? Então nós Uhum. vimos aí, um dos principais problemas do Covid são os pacientes, né, quando a gente fala da área da saúde, que não tem uma reserva de saúde. Então o vírus vem, né, e a pessoa acaba não tendo como o seu organismo lutar, combater os vírus, e acaba nós temos aí, infelizmente, esse número de óbitos tão alto que a gente tem visto aí no nosso dia a dia, infelizmente, a parte triste da história. Quando a gente traz isso para a vida financeira, é muito semelhante. Muita gente, muitas empresas não tem uma educação financeira nenhuma, não tem reserva financeira nenhuma, e ali é muito, tá ali num risco muito alto. Qualquer coisinha que acontece desestabiliza tudo, a pessoa passa necessidade, passa dificuldade. Exato. Então, assim, esse é um tipo de cuidado que a gente precisa tomar, que você pontuou muito bem, que é inclusive um número, né, que em média o brasileiro tem 15 dias de capital de giro. 15 dias é nada. O empreendedor ter 15 Verdade. dias de capital de giro não é nada. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. E eu acho que o ponto-chave também é a gente falar sobre diversificar. Então, eu acho tão engraçado que todo mundo fala assim: não, bolsa é muito difícil, bolsa é muito risco. Gente, você acordou, atravessou a rua, você tomou risco. Então, assim, levantou Verdade. da cama, você tomou risco. E o ponto é, peraí, você que estava num único emprego, assim, pagando conta só, você ganha, torra, ganha, torra, ganha, torra, você é o cara mais arriscado que existe na face da Terra. Verdade. E quando você fala, Carol, que, por exemplo, você aí na tua casa, no teu time aí da Atom, você pegou pessoas que têm alguns skills, algumas habilidades, e indicou caminhos para que essas pessoas pudessem ter uma renda extra, isso aí também é uma coisa fundamental, porque eu começo a ter uma educação financeira, então eu começo a planejar melhor a minha vida, e aquela continha básica que papai e mamãe devia ter ensinado, mas parece que muita gente não aprendeu, que é filho, gaste menos do que você ganha, né? Não dá para você ganhar 100 e gastar 200, você vai se endividar, uma hora essa conta vai chegar. Então tem esse primeiro lance da educação financeira, que eu acho fundamental, e a segunda é a pessoa também se coçar, né? A gente fala que o brasileiro é muito criativo, que o brasileiro se reinventa, não desiste nunca. Agora a gente está colocando isso à prova, né, Carol? Conta pra gente aí o que você pode falar sobre isso. Exato, agora a gente precisa se reinventar, a gente precisa realmente entender que tem que procurar outras áreas, que a gente tem que entender mais sobre isso. E o ponto-chave é: toda crise traz uma oportunidade, você já passou por outras. Então, assim, eu estou no mercado financeiro há 15 anos. Em 2008, eu passei pela crise e, assim, fui muito feliz na crise. Eu fiz muito os meus clientes ganharem dinheiro, mas eu não tinha muito dinheiro. Essa crise, eu já estava esperando ela. Eu estava tanto com caixa como pessoa física, como na Atom, como, né, na minha empresa, que é listada na bolsa, inclusive, né? A gente divulgou o balanço aí recentemente, a gente faturou, a gente conseguiu crescer 4 vezes mais do que o ano passado, em meio à pandemia. Isso foi lindo, porque os traders ganharam dinheiro, eles estavam Muito bom. preparados para o momento de agora, a gente tinha caixa para isso e também o online cresceu. Então, aumentou o número de pessoas aprendendo, aumentou também o número de pessoas performando. Então, Muito bom. obrigada. E o ponto é: as pessoas têm que aprender justamente isso, que você tem que se preparar hoje para todas as situações adversas. Bem bacana. Inclusive, essa semana, essa série, falando sobre empreendedorismo de sobrevivência, foi ideia da Carol, né, junto com o pessoal lá do Instituto Êxito. E a gente vai falar durante toda essa semana aqui, né, Carol? Vão ter pessoas que são muito importantes aí, que vão contar os seus depoimentos. A gente já tem alguns nomes confirmados, outros a gente ainda está esperando confirmar. O que você pode falar que nós teremos de conteúdo essa semana para o pessoal que acompanha a gente? Legal. Queria primeiro fazer um convite para que todo mundo conheça o Instituto Êxito, institutoexito.com.br. Aquele seu sonho de fazer uma aula com um bilionário, lá tem vários e você tem de graça isso. Então você não precisa pagar nada por isso. Até queria mais uma vez agradecer o espaço que você está dando aqui, porque o Instituto Êxito tem mais de 200 cursos de graça na plataforma que podem te ensinar várias coisas sobre empreendedorismo, o que é uma atitude empreendedora, sobre marketing digital, sobre finanças, a gente fala de tudo lá para que você possa evoluir como ser humano. E muito legal porque a gente precisa comunicar nossa existência, por isso que eu agradeço esse espaço, porque imagina, a gente já tem um conteúdo muito rico, o Janguê Diniz é o presidente, convidou 33 homens, só eu de mulher como sócia Olha. fundadora, que é para mim uma grande alegria, mas para corrigir isso, criei a trilha da mulher empreendedora. Então lá tem uma Boa. trilha para a mulherada aprender que muitas vezes eu escuto isso, Reginaldo, que não, eu não sou empreendedora porque eu trabalho no setor público.
Todo mundo é um empreendedor. Ah, mas eu não nasci empreendedor. Você não nasceu nada, você aprendeu tudo. Então, você tem que entender que você vai desenvolvendo. Eu não era trader, eu aprendi a ser trader. Eu não era empreendedora, eu me formei empreendedora de tanto me conectar e estou em constante evolução. Então, o que teremos aqui? Uma série, um pouquinho aí de conteúdo, né? Porque esse canal é muito nobre aqui, mas vocês têm ainda mais conteúdo no site institutoexito.com.br, além de lives, tem aplicativo de mentoria. Quanto que uma pessoa paga para fazer uma mentoria com um bilionário? 50 mil, 100 mil, e você tem de graça no aplicativo. Até vou pedir depois para vocês colocarem o link aqui para as pessoas poderem baixar. Sim, aí tá aqui na tela, aqui, ó, o QR Code, pode baixar agora. Ó, já tão rápido aqui. Então, ou no Apple Store ou no Google Play, é isso que a gente vem fazendo aí no Instituto, e quero voltar aqui mais vezes para a gente falar sobre esse movimento. Se eu aprender sobre empreendedorismo, e você também, e o outro também, todo mundo que está assistindo, a gente muda esse país e a gente sofre menos com crise, independente de governo, independente de ninguém. É isso aí. E você quer saber mais informações sobre o empreendedorismo de sobrevivência? Acesse agora, o QR Code está aqui na tela e tenha acesso a centenas de cursos do Instituto Êxito. Olha só, a gente vai por um rápido intervalo, mas eu volto em 1 minuto. Fique ligado. Estamos de volta aqui na Record News com a Inova 360 para você aí de todo o Brasil, e o bate-papo agora é com a Euriale Voidella, nossa parceira da rede de inovadores. Confira. O assunto agora é CX, aqui com a Euri. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Reginaldo? Sempre um prazer recebê-la aqui com a gente. Olha só, Euri, muita gente que tem empresa manda dúvidas para cá, inclusive você que está assistindo a gente agora, ó, mande suas dúvidas aqui para a Euri, vamos aproveitar o conhecimento dela para você melhorar a experiência na jornada dos seus clientes. Agora, muitos perguntam como calculo o ROI, como saber se o que eu estou investindo está tendo retorno ou não quando o assunto é a jornada de experiência do cliente. Então, o primeiro ponto é mapearmos a jornada deste consumidor para identificar quais são todos os gatilhos, quais são todos os touch points que vamos investir. Identificando as dores, vamos saber quais são as plataformas e recursos que vamos colocar. Então, eu vou investir numa plataforma de bot, de e-commerce, uma solução de CRM, e aí, colocando isso, vamos chegar no ROI. Então, quanto que aquele recurso, aquele investimento vai me trazer de receita, de satisfação. E aí, quando a gente fala de satisfação, NPS e valor marca. Que marca que não quer o seu logo mais valorizado? E aí tem um truquezinho nisso, que é o ROIX. Então, temos o ROI, que é o retorno sobre investimento, e o ROIX, ROX, que é o retorno sobre a experiência. O ROI, então, não é só o retorno financeiro, é também o quanto que aquela marca teve de projeção pela satisfação do seu cliente? Exatamente. Então, o ROI, retorno sobre o investimento. Então, eu vou investir numa nova plataforma e eu tenho a receita aferida. Quando eu falo do ROIX, eu tenho também uma receita aferida, que ela pode ser derivada de uma economia, que ela pode ser derivada de um aumento de satisfação, que ela pode ser derivada de uma identidade nova de marca. E aí, quando a gente fala de identidade, estou falando de lealdade de consumidor, de satisfação, aumento de Net Promoter Score, e aí é o desejo de consumo das marcas terem um Net Promoter Score acima de 90, porque eu tenho um consumidor muito fiel. Quanto mais o consumidor fiel, o que ele faz? Ele compra. Mais ele compra. Mais ele compra, e ele vai comprar comigo, Ele não vai comprar com o concorrente. Além de eu reter, ter uma economia de custos, eu ainda tenho minha marca valorizada. Bem interessante esse assunto. Nós vamos ter uma série especial de CX aqui no Inova, em breve. Em breve. Curtiu nosso episódio de hoje? Nosso episódio na TV fica por aqui, mas a gente continua agora com uma live pelo Instagram aqui do Inova, com conteúdo de empreendedorismo de sobrevivência para você. E olha só, hein? O dia só está começando. Então, faça coisas incríveis. Inova 360. Oferecimento. Atom. Nós treinamos e financiamos qualquer pessoa para aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Usity. Comece sua jornada, abra sua conta gratuita agora e ganhe 10 moedas grátis com o código INOVA360. OSAS. Transformação digital com projetos sustentáveis e soluções inovadoras.